O campeonato onde a gente divide o grupo aqui, os dois primeiros cavalos se aproximando mais, terceiro e o quarto também, dois cavalos aí próximos do grupo, onde a gente segmenta sempre pelas virtudes aí, pela qualidade do gesto. À medida que a idade vai avançando, nós temos que ser um pouquinho mais rigorosos quanto ao adestramento. E aí o cavalo da sexta colocação do grupo foi um cavalo que já perde mais na qualidade do seu gesto hoje, principalmente pela qualidade hoje da distribuição dos tempos de apoio. O pai é mais dissociado, o pai tem estabilidade corpórea melhor, tem maior facilidade de condução, está mais na mão do cavaleiro, está mais reunido, então ganhando no gesto, ganhando no cômodo, ganhando no estilo e sem dúvida ganhando na qualidade da progressão linear em termos dos animais com melhor associação. Pode parar o sexto, muito obrigado. O quarto e o quinto, bom, aqui os dois cavalos também muito próximos quanto à dissociação, então não há uma diferença aí de um em relação ao outro nessa parte da distribuição dos tempos de apoio, porém o cavalo castanho já ganha no que? Exatamente no trabalho da perna, posterior mais articulado, estende melhor um pouco o trabalho da perna. O anterior é a pega dos dois, tanto o cavalo castanho quanto o bai poderiam ter a chegada do anterior em relação ao solo mais semicircular, deveriam ter escrevido com mais suavidade a chegada do anterior. Então o castanho ganha exatamente na perna, a mão é semelhante, aí a diferença se faz no posterior, no avanço. Na postura, todos os dois também próximos e perdendo um pouquinho. O cavalo castanho, em alguns momentos, ele dá um pouquinho de dificuldade para o seu apresentador, tende a inverter a frente, e o cavalo bai já debruçando um pouquinho na embocadura. Então a gente definiu no que? Na amplitude, no trabalho da perna, mais potente, mais elástico, temperamento de sela melhor, vigor no movimento melhor do cavalo castanho e responde mais ao costado aí, por isso a nossa definição. Pode parar o quinto, muito obrigado. E 3 e 4, aí quando a gente separa o grupo aqui, nós temos dois cavalos mais discretos e mais lineares à frente. Tanto o Pampa quanto o castanho já verticaliza um pouquinho o movimento. Todos os dois não têm a mesma qualidade de progressão linear do bai e do castanho 2. Aí a diferença, quando a gente colocou para comparar aí o Pampa e o castanho, se dá exatamente no final da prova por dois detalhes. O cavalo Pampa está chegando com a mão mais suave em relação ao solo, e isso aí está exatamente em função da sua postura do adestramento. O cavalo castanho, ele está com a embocadura de elever, então quando vai reunir, aí ele está com dificuldade de manter a postura da frente, então já vai arregaçando mais a embocadura, e com isso ele já vai subir na frente, a mão vai chegando mais palmada em relação ao solo. Aí foi a vantagem do cavalo Pampa, está com a atitude, a meu ver, mais natural hoje em relação ao cavalo que ficou atrás, está com o grau de adestramento melhor o cavalo Pampa, está mais descontraído, está indo na pressão e voltando com mais facilidade pela descontração do maxilar e suavizou a chegada da mão ao solo ao final. Então a diferença foi exatamente nisso aí, foi no anterior, foi a postura, a facilidade da condução melhor do Pampa, pelo adestramento, pela naturalidade um pouquinho hoje em relação à sua qualidade da postura. Pode parar? 4, muito obrigado. E aí os 3 cavalos da cabeceira, aí a gente já vai crescendo sempre pelos animais com melhor progressão linear, onde aqui nós temos o castanho mais discreto, um pouquinho mais eficiente no movimento. Observe que o cavalo Pampa, ele já sobe um pouquinho mais a movimentação, ele começou até mais para cima do que terminou. Então já o cavalo castanho não, já está mais coordenado, está mais discreto, tem vantagem na habilidade da troca do apoio, abre a passada, desperdiçando menos movimento, então é a virtude dele, ele aproveita melhor a passada. O cavalo Pampa já sobe mais o seu movimento sem ter extensão do movimento, suavidade, amplitude, coordenação, a montada dos dois é em termos de maciez próximos, porém o cavalo à frente exatamente pelo movimento mais amplo, mais coordenado, mais discreto e mais eficiente, mantendo ainda o equilíbrio corpóreo superior. Pode parar o terceiro? Muito obrigado. E o baio, quando comparado ao castanho, aí a gente vai sempre somando as virtudes aí. Foram os dois cavalos que desde o início aí chamaram mais atenção. Se a gente começa a apurar o olho aí no diagrama, ainda tem a ligeira vantagem do baio. O baio é um pouquinho mais dissociado que o cavalo da segunda colocação, e o baio leva vantagem na qualidade da amplitude. Ele tem a mão mais solta. Observe que ele abre um pouco mais. O segundo cavalo, quando ele tende a abrir, ele esparrama um pouquinho mais. Ele perde a reunião, ele já tende a equilibrar, mas no anterior a mão dele não tem a flexão
do cavalo pai, que tem mais liberdade de movimento da mão, então ele consegue abrir, mantendo a dissociação, mantendo as qualidades articulares com mais potência, e quando você monta nos dois cavalos, mesmo que sejam os dois cavalos assim em termos de maciez, mas o que a gente vê de baixo a gente encontra no cavalo pai. Ele tem mais recurso, o segundo ele já vai mais no bocado, já equilibra mais na mão, não tendo a extensão. Então mais dissociado, mais reunido, mais amplo, foi a melhor montada do campeonato, a mão melhor, dentro de perfil e com mais potência no movimento. Pode parar, parabéns aos proprietários apresentadores.